Ao caminhar pelos corredores da Fundação SCP, Local 19, espiando pelas várias janelas nas anomalias contidas ali, você pode vislumbrar uma figura escura inclinada sobre uma mesa, trabalhando como um artesão em sua oficina. Uma bolsa de boticário preta vintage fica ao lado dele, aberta, e se você parar e observar por um tempo, verá ele tirar todo tipo de ferramentas dela. Ferramentas impossivelmente grandes, coisas que não deveriam caber em uma bolsa tão pequena, uma serra de osso, um suporte para soro, potes de líquidos fluorescentes e agulhas do comprimento do seu antebraço. Você não deveria se surpreender. Afinal, este é um lugar para coisas impossíveis. Ainda assim, é uma visão curiosa. O homem sombrio trabalhando tão diligentemente, tão silenciosamente, focado singularmente em seu ofício. Seja lá o que for, apenas uma coisa poderia distraí-lo de seus esforços. Ele sente seu olhar sobre ele e ele olha para cima. Olhos escuros brilhando por trás de uma máscara cerâmica em forma de bico. Ele te lembra de uma ilustração que você uma vez viu em um livro sobre a peste negra. O equipamento que os médicos da peste usavam enquanto tratavam pacientes em seus leitos de morte. Olá! Ele te cumprimenta com uma voz amigável e fortemente acentuada. Seus olhos se enrugam sob a máscara, e se você pudesse ver sua boca, saberia que ele estaria sorrindo. Como você está hoje, caro colega? Está se sentindo bem? Ele dá um passo em direção à janela, estendendo uma mão enluvada, e você de repente percebe que não consegue ver onde a máscara termina, e sua pele começa. Não é uma máscara, mas uma parte do rosto dele. Este não é um homem comum. Precisa de ajuda? Posso examiná-lo? Ele oferece, com a palma da mão pressionada contra o vidro. Um arrepio percorre sua espinha, e você percebe que definitivamente não deve aceitar sua oferta. Independentemente da aparente amizade ou boas intenções, você não quer ser tratado pelo médico da peste. Ele se sentou em sua cela de contenção, mexendo com seu bisturi favorito. Ele o arrastou sobre a superfície de sua mesa de trabalho, para frente e para trás, ouvindo o som que fazia. Eles tentaram confiscar sua mesa, suas ferramentas, mas os guardas rapidamente aprenderam que ele tinha mais delas em sua bolsa. Eles tentaram tirar sua bolsa dele, mas bem, isso não acabou muito bem para ninguém envolvido. Então ele foi autorizado a mantê-la para montar um laboratório improvisado em sua pequena cela solitária. Houve um tempo em que eles lhe deram sujeitos de teste, cadáveres frescos do necrotério para ele dissecar e pesquisar. Houve um tempo em que os médicos aqui vinham falar com ele, falando de criptobiologia e da peste que ele se dedicou a combater. Esses dias já se foram há muito tempo. Ele havia escondido pedaços dos cadáveres, amostras de tecido em potes de formol que ele poderia retirar quando a monotonia se tornava demais. Contudo, os dias de materiais novos e de discursos elucidativos com outros cientistas terminaram. Ele sentia saudades dos dias em que tinha a chance de trabalhar com outros como antes. O que ele tinha feito de errado? Ele apenas tratou os doentes. Claro, eles nem sempre entendiam sua doença. Não queriam receber seus medicamentos, mas essa não era uma escolha para o paciente fazer. Isso deveria ter sido decidido pelo médico. Talvez não confiassem em sua expertise, nem vissem como seu trabalho contribuía ao bem maior. Como aqueles que observaram Jonas Salk inventar a vacina contra a poliomielite, ou Louis Pasteur livrar o leite de bactérias. Eles estavam confusos com as práticas científicas avançadas e temiam aquilo que não entendiam. Ele poderia perdoá-los pela ignorância. Era magnânimo assim. Se o deixassem sair deste quarto infernal, ele poderia demonstrar o valor do seu trabalho. Ele poderia curar todos eles, iniciar uma nova era de bem-estar e paz em todo o mundo. Ele não dormia exatamente, mas quando descansava em sua pequena cama no canto do quarto, ele sonhava com esse futuro, de um mundo curado pelo seu toque. Uma batida na porta interrompeu seu devaneio. Alguém na porta de sua cela de contenção. Ele lançou um olhar para a pequena janela e viu um guarda lá com uma bandeja de comida, cumprimentou o homem com um aceno entusiasmado. Sustento, ele não precisava da comida para sobreviver, é claro, mas ajudava sua mente a trabalhar de forma mais eficiente. Isso o lembrava de um tempo antes dessas luzes fluorescentes e dessas mesmas 4 paredes, de pão crocante com manteiga fresca às margens do Sena. Uma pequena abertura na porta permitiu a entrada da bandeja. Havia pão, como ele esperava, um pequeno prato de manteiga, um pote de geleia e uma xícara de chá ainda fumegante. Ele pegou a xícara, respirando profundamente. Ah, uma mistura de ervas com lavanda fresca. Encantador. Ele não conseguia mais ver o guarda pela janela, mas chamou-o mesmo assim. Obrigado pelas libações. Ele ainda tinha suas maneiras, afinal, mesmo em confinamento. Ele desejava ter conseguido uma visão melhor do homem.
visto a palidez de sua pele, um tremor em sua mão. Ele achou que viu suor surgindo em sua testa. Ele poderia estar doente? O caso exigia uma análise mais detalhada para ter certeza. Ele suspirou, apertando a xícara de chá frustrado. Por que não o deixavam simplesmente trabalhar? Por que eles precisam gritar ao ver seus esforços, fugir de seus instrumentos? Não parecia justo. Ainda assim, a busca pela ciência raramente era glamourosa. Ele aprendeu isso ao longo dos séculos. Contudo, um dia, a história o enxergaria com bondade. Disso ele podia ter certeza. Ele acabara de se acomodar e começar a passar manteiga no pão velho, quando um som terrível chamou sua atenção. Ele já tinha ouvido o barulho antes, embora nunca tivesse visto sua fonte. Era um grito ensurdecedor, um lamento de pura agonia, como o som de um animal selvagem ferido. Ele já tinha ouvido muitos gritos durante sua vida, de pacientes e daqueles que se colocavam no caminho de seu trabalho, mas até ser levado sob custódia da fundação, ele nunca tinha ouvido um grito como este. Era pura raiva, devastação e sofrimento misturados, molhados de lágrimas, e alto o suficiente para rasgar as pregas vocais humanas. O que quer que estivesse gritando, não era um mero homem. Mais gritos responderam, e esses eram muito humanos. Esses sons eram mais familiares para ele, gritos de dor, de medo, de tentativas desesperadas, mas inúteis de escapar. Então, o som carnudo de corpos caindo no chão, de membros arrancados batendo em paredes e janelas, um estrondo alto, e o som de algo grande se movendo bastante rápido pelos corredores. A curiosidade científica superou o médico, e ele se viu voltando para sua pequena janela, rosto pressionado contra o vidro tão forte que seu bico quase o rachou. Ele apenas via guardas correndo pelo corredor, armas em punho. Ele viu um deles atirar, ouviu o som do tiro ecoar. Mas em que ele estava atirando? Então ele viu um borrão pálido passando rápido pela porta. Independente do que fosse, não se abalou quando a bala ricocheteou em sua pele. Um braço longo e fino bateu contra a porta, jogando o médico para trás em sua mesa de trabalho. Ele se recompôs e voltou a ficar de pé, avaliando o dano causado à porta. Estava amassada em si mesma, quase arrancada das dobradiças, e o que quer que tivesse se chocado contra ela já havia desaparecido. Pelos sons de caos ao longe, ele havia desaparecido na esquina, com os guardas o seguindo. Ele examinou as ruínas da porta de sua cela. Agora era inútil, pendurada solta e aberta. Bem, aquilo era um convite que ele dificilmente iria recusar. Ele pegou sua bolsa de confiança, jogou seu bisturi de volta para dentro e partiu para ver o que era toda aquela confusão. Foi fácil o suficiente seguir o rastro de sangue, vermelho vivo e contrastante contra o piso de azulejo branco, e o som de tiros, gritos humanos, e aquele grito alto, longo e doloroso que ele já tinha ouvido antes. Ele caminhou em um ritmo tranquilo, sem pressa, até que o som parou de repente. Ele contornou a esquina e encontrou um monte de corpos, guardas e cientistas, espancados e ensanguentados, quase irreconhecíveis. Estava quieto aqui, exceto por um som, o som de choro. Ali no canto, encolhido com o rosto voltado para a parede, estava uma figura pálida e magra, seus ombros tremendo com a força de seus soluços. Esta pobre alma estava claramente em grande sofrimento. Era uma visão peculiar, sem cabelos e branca, com braços distendidos se envolvendo enquanto chorava. "Com licença", gritou o médico para a criatura lamentável. "Você está bem? Você precisa de ajuda?" Ele não respondeu, apenas continuou a chorar. Algo tão desesperado foi responsável por essa destruição. As dezenas de cadáveres, paredes esmagadas, portas desmoronadas e janelas estilhaçadas. Parecia impossível. Claro, era grande e parecia forte, mas ele nunca tinha visto um monstro chorar antes. Não poderia ser um ser perigoso, não com tanta tristeza. Ele iria ajudá-lo, mas primeiro, ele cuidaria de alguns desses corpos. Ele colocou sua bolsa no chão e retirou vários frascos de líquido, um conjunto de seringas e uma variedade de outras ferramentas cirúrgicas que ele poderia precisar. Agora, após uma longa pausa, ele poderia retomar seu trabalho de uma maneira significativa. Ele não sabia quanto tempo passou, restaurando essas almas sofridas e seus corpos, enquanto a criatura pálida chorava num canto. O soluço desapareceu no fundo por um tempo, tornando-se um tipo de ruído branco enquanto ele removia um fígado aqui, colocava-o em uma cavidade torácica ali, cutucava e sondava, injetava e extraía, testando novos métodos ao lado de curas testadas e verdadeiras. Um a um, os olhos leitosos se abriram. Articulações rígidas pelo rigor mortis rangiam em movimento. Rostos pálidos olhavam para ele com a gratidão vazia que ele viu em tantos pacientes ao longo dos anos.
Não precisavam agradecer verbalmente. O trabalho era sua própria recompensa. Ele esperava que mais guardas chegassem para tentar conter a situação, mas nenhum veio, mesmo com o alarme soando acima. Quanto à criatura melancólica, ela não parecia notar sua presença de forma alguma, nem mesmo quando ele trouxe todos os corpos intactos de volta à vida. O paciente andava sem rumo pelo quarto, esperando por algum tipo de ordem. O médico deu um tapa no ombro de um homem e entregou a ele um frasco de medicamento preto e espesso. Dê isso ao pobre coitado no canto, por favor. Não era muito, mas deveria acalmá-lo, proporcionar algum alívio para seu sofrimento. O cadáver acenou, boca pendendo solta e aberta, um olho pendurado, sem ver do soquete. Ele se arrastou até a estranha criatura e estendeu o frasco para ela. Ele se virou, levantando a cabeça, e quando travou os olhos com o paciente curado, algo mudou em seu rosto. Sua boca se abriu amplamente, imensamente ampla, e ele soltou aquele mesmo som terrível de antes. Lágrimas brotavam de seus olhos incolores. Braços tremiam de raiva, e suas mandíbulas se apertavam como uma jiboia na cabeça do paciente. Em um movimento fluido, ele engoliu o homem reanimado inteiro, enquanto o médico assistia em choque. Ele estava errado. Esta não era uma criatura inocente presa no lugar errado na hora errada. Essa criatura, seja lá o que fosse, estava profundamente doente. Ele nunca tinha visto um caso tão avançado e agressivo da peste. Ele ouviu rumores, mas nunca os encontrou pessoalmente. Como médico, ele havia jurado não fazer mal. Mas em uma situação drástica, medidas drásticas precisam ser tomadas. Era bem conhecido por ele e pelos médicos desta fundação que ele poderia fazer todas e quaisquer funções biológicas em um organismo cessarem com um único toque. E assim ele se aproximou da criatura, braço estendido, pronto para administrar aquele toque necessário para proteger o resto dos seus pacientes. A criatura se virou para ele ao se aproximar, com olhos arregalados e vazios, derramando um fluxo incessante de lágrimas no chão. Ela gritou novamente, boca se abrindo amplamente, e correu vertiginosamente em sua direção. Desculpe, você não está bem, disse o médico simplesmente, enquanto sua mão pressionava o peito da criatura. Assim que a pele dura da mão do médico, que os desinformados poderiam confundir com luvas, fez contato com a pele despigmentada da besta, seus olhos se fecharam, seus músculos relaxaram, e ela desabou no chão com um estrondo poderoso. O médico circulava a criatura caída, analisando a cena. Então algo estranho chamou sua atenção. O peito da criatura ainda subia e descia. Seria sua imaginação? Ele verificou o pulso dela e achou que estava lento e fraco. E embora estivesse lento e fraco, estava muito presente. A criatura ainda vivia. Ela apenas havia sido deixada inconsciente pelo seu toque, em vez de completamente morta. Curioso. Muito curioso mesmo, ele murmurou. Talvez houvesse comorbidades presentes, outras infecções além da peste, que tornavam a criatura anormalmente forte, resistente aos tratamentos usuais. O que causaria essas habilidades, essa agressividade intensa? Parecia ser provocado sempre que alguém olhava para o rosto da entidade. Se ao menos ele tivesse estudado mais psicologia, a ciência da mente e seu funcionamento interno. Sem experiência em terapia, ele não tinha certeza se essa criatura poderia se comunicar linguisticamente. Havia só um jeito de entender melhor o funcionamento do cérebro dessa criatura. Ele teria que desmontá-lo e ver por si mesmo. Foi uma tarefa demorada, retornar a criatura enorme para a cela de contenção do doutor. Ele precisou da ajuda dos seus pacientes curados para arrastar a criatura de membros massivos pelos corredores. De volta ao ambiente familiar, com sua mesa pronta, o doutor pediu aos assistentes para colocarem o novo paciente na mesa. Era um pouco pequena, incapaz de acomodar os membros distendidos da criatura, mas se ele tentasse usar um laboratório oficial da fundação, corria o risco de ser descoberto e, subsequentemente, interrompido. Então teria que ser suficiente. Primeiro, montou um suporte para soro com líquido verde vivo. Encontrar uma veia na pele quase translúcida da criatura foi fácil. Agora, certo de que a criatura não acordaria, ele poderia iniciar a incisão. Bisturi. Estendeu a mão e sua lâmina favorita foi passada por um paciente prestativo. Obrigado. Ele passou o bisturi onde seria a linha do cabelo da criatura, se ela não fosse totalmente careca. Depois de remover o couro cabeludo, ele o guardou para usar mais tarde, reanexado. Boa noite, por favor. Ele estendeu a mão novamente, e novamente seu assistente lhe deu a ferramenta adequada. No entanto, foi quando as coisas ficaram estranhas.
O médico sempre foi hábil em cortar. Ele até já recebeu orientação do grande Robert Liston, mas não importa o quanto ele tentasse serrar, nunca deixava um arranhão no esqueleto da criatura. Naturalmente, isso era um tanto frustrante. Ele queria analisar o tecido cerebral do ser para entender o que ocorria neurologicamente. Mas não poderia se não conseguisse serrar o crânio da criatura. Ele cegou 2 das suas serras favoritas tentando. Felizmente, havia uma solução para acessar a matéria cinzenta da besta. Um truque que ele aprendeu estudando as práticas funerárias dos antigos egípcios. Ele tirou um longo gancho curvado de sua bolsa e o inseriu na passagem nasal da criatura. Com algumas manobras delicadas, ele finalmente conseguiu remover o cérebro. Era lamentável que ele tivesse que fazer isso pedaço por pedaço pela passagem nasal, mas a gente se ajusta. Tudo o que restava era costurar a pele da cabeça da criatura de volta ao lugar. Estava no meio do ponto quando uma voz interrompeu seu trabalho cuidadoso, quase fazendo-o derrubar a agulha. Ei, o que faz? Ele levantou o olhar e viu um guarda com uma arma apontada para seu rosto. Desculpe-me, estou em cirurgia no momento. Por favor, não interrompa. Ele repreendeu o guarda, mas o homem não ouviu nem abaixou sua arma. Na verdade, ele proferiu no rádio palavras codificadas desconhecidas pelo médico. Então ele disparou uma bala no crânio do paciente que estava ao seu lado. Como ousa? Gritou o médico, preparando-se para confrontar o guarda, mas já era tarde demais. Vários guardas invadiram a sala e neutralizaram seus assistentes. Alguns em trajes de proteção agarraram seus braços e o afastaram da criatura na mesa de operação. Não importa o quanto ele lutou ou o quanto protestou alto. Então algo incrível aconteceu. Algo maravilhoso. A criatura abriu os olhos e se sentou. Ele olhou diretamente para o guarda mais próximo, e os dois viram os rostos um do outro. O guarda ficou tenso, preparando-se para o pior, mas nada aconteceu. A criatura encarou, plácida e silenciosa. Sem gritos, sem rasgar a carne, sem a boca se abrindo cada vez mais para engolir o bueiro. Eu consegui! O médico gritou, superado pela euforia. Eu te curei. Agora comece o resto da sua vida feliz. Ele observou enquanto os guardas levavam a criatura surpreendentemente calma de volta para sua cela de contenção. A porta do médico foi reparada e ele foi devolvido ao seu estado de cativeiro. Mas ele nunca esqueceu o paciente que ajudou naquele dia e como foi maravilhoso fazer uma boa ação. Enquanto isso, o cérebro do SCP-096 se regenerou em 1 hora, provocando outra grande violação de contenção e matando diversos pesquisadores e guardas. Porém, a equipe decidiu não revelar isso ao SCP-049. Melhor deixá-lo ter essa vitória. Parecia que ele realmente precisava. Confira SCP-049, o médico da peste, e SCP-096, o cara tímido, no incidente de fuga 0961. Para mais vídeos sobre os aterrorizantes combatentes.